Bom, então, retomando a leitura que a gente estava fazendo, a gente vai tentar entender um pouco do outro lado do projeto kantiano, que vai abrir a nossa perspectiva para aquilo que seria uma alternativa ao ponto de vista da razão que a gente foi caracterizando nas últimas aulas, né? Seja lá no exemplo de filosofia do grego, seja com Descartes, seja com o próprio Kant. Né? Na última aula a gente viu, né, aquela imagem, né, do cientista se tornando os zumbis que interrogam a natureza. Então essa questão do ser humano se tornando alguém que tem uma relação ativa de dominação em relação à natureza, né? Já comentei várias vezes, né, como que isso também ajuda a entender os dois aspectos, né, o positivo e o negativo do próprio progresso científico, né, que traz coisas muito boas para nós, mas ao mesmo tempo traz também consequências ruins. Acho que eu até comentei na hora que caiu uma bomba nos Estados Unidos, lá no Irã e tal, né, coisa que aconteceu sábado. Enfim, a gente vê, né, os aspectos bons e ruins, sendo que, como a gente viu na epígrafe, né, na última aula, a citação do Bacon, né, a ideia é que o progresso do conhecimento fosse para o bem da humanidade. Bom, eu tinha perguntado para vocês, né, em algum momento na última aula, para que serviam os exemplos que a gente trouxe, né, das outras ciências, da lógica, da matemática e da física. Né? E para que eles serviam? Qual a função deles no raciocínio que o Kant estava desenvolvendo nesse texto? Oi? Quem falou? Pelo que eu lembro, era para mostrar que uma ciência ela pode ser de fato conhecida, né? Que a preocupação dele era meio que transformar a metafísica em uma ciência que pode o caminho seguro da ciência. O caminho seguro da ciência. Então, as outras ciências conseguiram, né? Então a metafísica não deveria poder. Isso significa que elas funcionaram como exemplos, né? Que é exatamente o que ele vai dizer nesse parágrafo, né? Que a gente estava vendo, né, até o parágrafo anterior, né? Vendo como é que, em todos os casos, né, e sobretudo no caso da física, que foi a última a se desenvolver, a mudança, né, colocou a física no caminho seguro da ciência, foi o quê? Foi perceber justamente isso que eu estava dizendo há pouco, né? O papel ativo da razão do conhecimento, né? Que nós projetamos, né? Eu coloquei nesses termos, nós já não são palavras do termo, mas nós projetamos modelos interpretativos para compreender a realidade, a atividade científica dessa maneira, né? Bom, então aqui justamente o Kant vai pegar, né? Vai fazer o uso dos exemplos para a metafísica. A gente vai chegar aqui numa passagem que também é outra passagem muito famosa, né? Na verdade, esse texto é um texto bastante conhecido, enfim, muito estudado e tal, porque ele tem aquele aspecto, né? Vocês lembram que é o prefácio da segunda edição, né? Então, o Kant publicou a primeira edição da Crítica da Razão Pura, daí quando ele publica a segunda, ele está se reportando às críticas que foram feitas, né? Ele está com tudo isso em mente, né? Ele acha que, em grande medida, o livro foi mal compreendido, então ele quer que seja melhor compreendido todo o projeto dele para esse livro, e está fazendo uma espécie de balanço. Né? Então ele diz: quero crer que os exemplos da matemática e da ciência da natureza, né, teve também o da lógica, mas a lógica, como a gente viu, ela é mais uma, eles chamam de propedêutica, né? Então vamos dizer, uma ciência que é pressuposta em todas as outras, né? Porque a gente precisa pensar de maneira lógica, de maneira coerente, de maneira correta, né, digamos assim. Então, sobretudo a matemática e a ciência da natureza, né, a física, a química. Quero crer que os exemplos da matemática e da ciência da natureza, que se tornaram o que são hoje, por meio de uma revolução, subitamente,
subitamente desencadeada. A ideia de, essa é uma outra palavra que aparece muito no texto, né? Assim como o caminho seguro da ciência, revolução. Então, uma revolução subitamente desencadeada, sejam interessantes. Uai, problema no projetor. Ó, tá vendo? Ciência nem sempre funciona tão bem. Esse projetor não está no caminho seguro. Seja interessante o suficiente tanto para fazermos meditar sobre o elemento essencial na transformação do modo de pensar. Isso, né, a revolução significa isso, é uma revolução no modo de pensar. Significa que, em algum momento, nesses diferentes âmbitos do conhecimento, a gente poderia pensar o quanto que isso não vai acontecer depois, no Kant, já no século XIX, por exemplo, né, no surgimento das ciências humanas, né, e o quanto isso também não vale em diversos aspectos da nossa vida. Né? A transformação no modo de pensar, a gente passa a pensar de uma outra maneira. Esse pensar de outra forma, né, é que teria sido, né, o fundamental para que essas ciências se tornassem, entrassem no caminho seguro. Então, na transformação do modo de pensar, que lhes foi tão proveitosa, de um lado, quanto para tomá-las como exemplo, pelo menos a título de tentativa, na medida em que o permita a sua analogia, enquanto conhecimentos racionais, com a metafísica. É o que ele está tentando, e a gente vai, né, eu já falei um pouquinho, né, o que seria a metafísica, mas a gente vai ver isso com mais calma agora. Tudo bem? Quer dizer, aqui, vejam, tem sempre um elemento retórico, né? Assim como o Descartes, ele desenvolve a dúvida cética, né? Ele leva a dúvida às últimas consequências. Querendo chegar a um determinado resultado, que ele já sabe qual vai ser, né? Ele está fazendo, né, como que uma trama para, em alguma medida, atrair o leitor, né? Trazer o leitor para dentro do raciocínio. Então, o Kant está dizendo que é um experimento, uma tentativa, né? Só que é uma tentativa que ele supostamente já fez, porque o livro está pronto, esse é o prefácio da segunda edição. Né? Então, digamos assim, é claro que ele já sabe, digamos assim, do ponto de vista dele, se essa tentativa vai dar certo. Então, aí vem, né, o que seria a aplicação, essa tomada das outras ciências como exemplo para a metafísica. Então, até hoje, se assumiu que todo o nosso conhecimento teria de regular-se pelos objetos. Mas todas as tentativas de descobrir algo sobre eles a priori, né, então vocês se lembram, né, que tem o a priori e o posteriori, a gente viu na última aula, por meio de conceitos, para assim alargar o nosso conhecimento, fracassaram sob essa pressuposição. Todas as tentativas de, a partir de conceitos a priori, conhecer a realidade, fracassaram. Um exemplo de fracasso, desse ponto de vista, seria, por exemplo, Descartes pretendendo conhecer Deus. Esse teria sido o erro dos metafísicos clássicos. Né? Querer ter um conhecimento a partir de um conceito, de uma ideia, como Descartes dizia, está na nossa mente. Mas não tem nenhuma evidência empírica, nenhuma contrapartida na experiência. Então, fracassaram, né, essas tentativas. É preciso verificar, pelo menos uma vez, portanto, se não nos sairemos melhor nas tarefas da metafísica, assumindo que os objetos é que têm de regular-se pelo nosso conhecimento. Então, não nós nos regularmos pelos objetos em geral, né, que são objetos do nosso, da experiência, objetos dos sentidos, principalmente. Né? Então, não a gente se regular pelos objetos, mas eles, de alguma maneira, serem regulados por nós. Essa é a inversão que também autoriza o uso daquela imagem que a gente já viu, né, do cientista se tornando um juiz que interroga a natureza. Então, é preciso verificar se não nos sairemos melhor fazendo isso. O que já se coaduna melhor, diz ele, com a possibilidade aí visada de um conhecimento a priori dos mesmos. Estava mexendo no mouse do notebook aqui. Eita.
capaz de estabelecer algo sobre os objetos antes que não sejam dados. E aí eu vou completar só o exemplo para daí explicar um pouco melhor, né, essa ideia. A princípio eu sei que deve estar bem confusa. Mas vejam que interessante, né? Ele está comparando a sua, né, isso que ele supostamente está fazendo, que seria uma revolução na metafísica, o que fez Copérnico, né, como eu dizia na última aula, nem um pouco modesto. Isso guarda uma semelhança com os primeiros pensamentos de Copérnico, que não conseguindo avançar muito na explicação dos movimentos celestes, sob a suposição de que toda a multidão de estrelas giraria em torno do espectador, ou seja, nós, então o Sol está girando, tudo que está acontecendo em volta, a gente está aqui parado, né, no centro do universo, talvez, e está tudo girando em volta da gente. Essa era a pressuposição anterior, certo? Então, Copérnico percebeu que a gente não estava avançando muito ao pensar assim, né? Então, o que ele fez? Ele verificou se não daria mais certo fazer girar o espectador e, do outro lado, deixar as estrelas em repouso. As estrelas estão paradas, os planetas estão girando, o Sol é uma estrela, os planetas estão girando em torno. Né? Então, essa teria sido a sacada do Copérnico. Né? E aí ele diz, pode-se agora, na metafísica, tentar algo similar no que diz respeito à intuição dos objetos. Quando a gente fala de intuição, está pensando na intuição sensível. Normalmente a gente fala em percepção, impressão, né? Na apreensão pelos sentidos dos objetos. Se a intuição tivesse regular-se pela constituição dos objetos, eu não vejo como se poderia saber algo sobre ela a priori. Se, no entanto, o objeto, aqui tem um jogo com duas palavras alemãs, né, que a gente traduz por objeto, que é Gegenstand e Objekt. Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, tem uma notinha, né, que eu faço. Se, no entanto, o objeto, como objeto dos sentidos, né, como eu estava dizendo há pouco, né, então, aquilo que a gente vê, toca e assim por diante, regulares pela constituição de nossa faculdade intuitiva, então de perceber as coisas, né, e pensá-las, então eu posso perfeitamente me representar essa possibilidade, ou seja, de que os objetos se regulam pela nossa mente. Então, vou retomar aquele esquema que eu tinha colocado, mais ou menos na última aula. Vamos pensar, né? De um lado, tem o eu, o nós, né? O ser humano. E nós temos isso aqui vai ser importante daqui a pouco, né? Nós temos um olhar, né? E não só um olhar, também um agir, um viver, né? Um vivenciar de dentro para fora. Cada um de nós. A gente olha as coisas. Então, a gente age no mundo. Tem um movimento, uma atividade que parece, né, segundo a gente percebe, vir de dentro para fora. Só que tem, do outro lado, né, os objetos, os demais seres vivos, os demais seres humanos, que agem sobre nós, de fora para dentro. Então, vou colocar aqui os objetos. Aqui o eu sempre, a gente viu, né, o Descartes, essa ideia do eu, né, ela é muito usada pelos filósofos modernos para se referir à mente, né, a essa atividade pensante. Eu penso, logo existo, né? Mas a ideia é essa, tudo bem? Faz sentido, né? A gente tem uma perspectiva de dentro para fora e uma perspectiva, enfim, né, uma ação sobre nós que é de fora para dentro. Pensando já, né, como a gente viu na última aula, o funcionamento do conhecimento, todo aquele diálogo, né, com os racionalistas, como Descartes, os empiristas, o Hume, que acordou o Kant do sono dogmático, vocês lembram, né? Tudo isso da última aula. Ele vai tentar mostrar, bom, nós temos determinados conhecimentos que são a priori, e tudo que acontece aqui, né, quer dizer, toda essa relação com o mundo por meio, né, disso que ele vai chamar de experiência, é o a posteriori. Tá? O que ele está... A gente já viu na última aula, né, que seria um problema
da filosofia anterior, que é o que ele está tentando mudar. Sempre se partiu do princípio de que está tudo ali, né? A natureza, o mundo, e basta a gente observar, pensar e chegar às conclusões a respeito do mundo. Uma atitude muito passiva, né, em relação à natureza. Mesmo os primeiros filósofos, né, que já né, deixaram de lado, a princípio, né, as explicações sobrenaturais e tentaram observar a natureza, eles observavam de uma maneira muito passiva. Achando que, então, né, deixando a nossa mente se adaptar aos objetos, a gente conseguiria produzir conhecimento. Só que a história da ciência, né, que é isso que o Kant está seguindo aí, e principalmente a história da ciência da natureza, que é onde se dá, né, o conhecimento do mundo, avançou justamente quando, segundo os exemplos que ele deu, né, do Galileu, Torricelli, Stahl, etc., os cientistas perceberam que eles precisavam projetar, projetar modelos e fazer experimentos. Né? Quando eles começaram a fazer isso, é que houve um grande avanço da ciência. O que isso, então, sugeriria? Né? Que, de fato, quando nós, então, vamos dizer, de dentro para fora, né, projetamos vamos supor aqui, né, uma certa interpretação, uma certa perspectiva da realidade, a gente consegue produzir, né, um conhecimento sobre esses objetos. Para explicar melhor isso, a gente vai ver daqui a pouco, o Kant vai se referir a isso. Tem uma distinção que o Kant faz, porque, vejam, claro, a gente pode se perguntar, mas espera um pouco. Então, se a gente está fazendo isso, a gente está recortando só um pedaço da realidade. Tem um monte de coisa que está ficando fora, né? Eu fiz exatamente um desenho aqui que é como se a gente estivesse recortando, né? Uma dimensão da realidade, mas a gente está fazendo um recorte e muita coisa deve ficar fora, né? Isso aqui seria justamente esse domínio que seria, de fato, o domínio da experiência no sentido da experiência científica. O Kant vai dizer o seguinte, esses objetos que estão dentro desse espaço que constitui a nossa experiência é o que ele vai chamar de fenômenos. Essa é a tradução da palavra alemã Erscheinungen. Tá? Ficou meio imprimido aqui, mas do verbo erscheinen, que tem o sentido de... Você sabia aqui que eu falo alemão? Tem o sentido de aparecer. Então a ideia é, a gente tem uma relação com os objetos do mundo em que nós os percebemos pelos sentidos exatamente tal como eles aparecem para nós. Eu comentei, né, por exemplo, que o cachorro escuta sons e sente cheiros que a gente não escuta nem sente. Né? Apesar de a gente ver melhor. Então, os sentidos, eles como que recortam já um certo aspecto da realidade. Né? Então, por exemplo, né, os sons que o cachorro escuta estão fora desse âmbito. Só para dar um exemplo assim meio banal, mas nós temos 5 sentidos, poderíamos ter 6, 7, 8, 9, né? A gente pode imaginar isso. E aí a gente perceberia mais coisas. Mas a gente só percebe em função de como é constituída a nossa capacidade perceptiva, ou seja, os nossos sentidos. Isso já, por si só, implica um recorte da realidade, percebe? Acho que o exemplo, né, de outros animais, o modo como eles percebem um mundo diferente de nós, se eles conseguissem falar de um modo que a gente entendesse e produzir ciência, talvez eles, né, elaborassem teorias diferentes das nossas. Então, o modo como nós somos constituídos já implica por si só essa limitação, né, digamos. Então, a gente só conhece eles tal como eles aparecem, a gente só conhece, de um modo geral, a natureza, né? Falando de ciência da natureza, o mundo, o universo, tal como ele aparece para nós. Quanto ao que ele seria para além de como ele aparece para nós não sabemos. Então,
o Kant faz essa distinção entre o que seriam esses fenômenos que a gente eventualmente poderia traduzir, talvez, por aparecimento. É que a palavra grega, fenômeno, tem esse sentido, né? E, enfim, por uma série de razões, eu até coloco uma nota, né? Eu tento manter essa tradição de traduzir por fenômeno em vez de traduzir por aparecimento, né? Tem um tradutor do Kant que optou por aparência, que eu não acho uma boa solução, porque a aparência já dá uma ideia de algo que engana, enfim, tem toda uma discussão de tradução, mas então, de um lado, né, o que aparece, e de outro lado, o que não aparece. O que não aparece, ele vai chamar de coisas em si. Justamente para diferenciar, quer dizer, né, o nosso recorte da realidade, o nosso recorte da natureza, e aquilo que a natureza seria em si mesma. Os objetos, o mundo seria em si mesmo, ou seja, independentemente do modo como nós o aprendemos e o pensamos, que é o que vai produzir o nosso conhecimento, né? Então, a gente vai jogar esses princípios a priori, eles vão se projetar aqui, sobre como os fenômenos aparecem, né? Disso, a gente vai, a partir da experiência, produzir conhecimento. Conhecimento científico. Conhecimento que tem o tal caminho seguro da ciência. Então, vejam, né? A gente só tem... porque, no fundo, né, tem até algo de óbvio, né? A gente só pode conhecer aquilo que a gente vê, aquilo que faz parte do nosso campo de visão, audição, etc. Ou seja, né, o modo como a gente percebe o mundo. O conhecimento vem dos fenômenos ou das coisas em si? Fenômeno. Porque a experiência é isso aqui, né? É esse domínio. Então, esses princípios, eles se aplicam a esse nosso recorte da realidade. Né? Então, justamente, nós os percebemos de uma certa maneira e aplicamos as nossas categorias, é o termo que Kant usa, né? Os nossos conceitos a priori, a esse espaço, que é um espaço onde a gente pode justamente fazer experimentos, como os cientistas perceberam, para daí produzir conhecimento. Aqui a gente não tem conhecimento. Aqui a gente tem só interrogação. A gente tem uma determinada altura do livro que ele vai usar uma imagem em que ele fala que esse domínio, que é o domínio onde a gente consegue produzir conhecimento científico, né, que a gente pode considerar verdadeiro, é como se fosse uma ilha. Essa ilha é a região da verdade. Só que essa ilha, ela é cercada por um vasto oceano. Esse oceano é um oceano de interrogações. São as dúvidas que a gente tem que a ciência não consegue responder. Então, vejam, isso aqui, a gente está... Vocês devem lembrar, acho que na primeira aula, eu falei da questão, né, a razão, o conhecimento vai até um certo ponto, mas falta algo daí que a gente vai depois pensar, né, é onde vai entrar a fé, inclusive aqui. Né, justamente para pensar esse outro lado da realidade, vamos dizer. Aquilo que a gente não vê. A gente tem o conhecimento daquilo que a gente vê. Isso é muito importante, historicamente, porque até então, né, havia na filosofia, talvez em grande medida por conta da própria herança da filosofia cristã medieval, que a gente viu que juntou, né, tentou juntar as tradições lá grega com a tradição cristã, uma pretensão de conhecer tudo. Conhecer Deus, conhecer a alma humana, conhecer tudo. Sem limite. Esse ideal de um conhecimento total. Claro, a gente hoje já sabe, né? Isso que o Kant fez, de uma certa maneira, acabou virando um pouco algo que todo mundo aceita. Porque a gente fala, não, né? Deus, religião é uma questão de foro íntimo, cada um acredita no que quiser. Mas antes, né, havia a expectativa, né, o ideal de poder conhecer, provar e, portanto, né, assim como na ciência, vejam, todo mundo tem que aceitar, bem, a gente não aceita, né, sei lá, por exemplo, que a Terra é redonda. A gente fala que a Terra é plana.
até hoje. Né? Mas, enfim, em princípio, está provado. Tem que aceitar, ela é redonda. Fato, acabou. A gente não pode fazer isso em relação a coisas que escapam ao âmbito, né, conhecido. Então, o Kant montou aí, né, um esquema conceitual para dar conta disso. E com isso, de um lado, ele favorece, né, fortalece, digamos assim, né, um tipo de conhecimento que é muito mais eficiente, que é o conhecimento científico que começa, né, nessa época aí com esses caras todos, né, Bacon e tal, e vem até hoje, que fez a gente desenvolver tudo que a gente desenvolveu, em termos de técnica, tecnologia, né, foguetes, espaçonaves, bombas nucleares, né, e assim por diante. Tudo bem? Então, ele fortalece isso de um lado e de outro deixa aberto. E aí agora ele vai entrar nessa discussão. Bom, qual é o saldo disso? Positivo? Isso é negativo? Ele vai entrar nessa discussão, né, na parte seguinte do texto. Enfim, mas a ideia, não sei se ficou um pouco mais claro para vocês, assim, essa ideia de que existe um recorte da realidade que é o que a gente consegue conhecer. Então, vamos dizer, pode ter muitas coisas que estão aí que a gente não está vendo, né, não está escutando. Né? Por exemplo, do cachorro eu acho interessante. Então, essa revolução significa o quê? Justamente perceber que, nesse domínio, os objetos é que tem que se regular nós. Nós vamos fazer o que a gente quiser com os objetos. Daí vem aquela ideia, né, de uma dominação, né, da natureza. A gente se torna como que senhor da natureza. Então, o ser humano a senhora da natureza, para o bem e para o mal. Tá? Quer dizer, isso teria sido, né, essa revolução que, né, ele faz analogia, então todo mundo chama, né, é conhecida como a Revolução Copernicana de Kant, né, a Revolução Copernicana que ele teria feito no âmbito da filosofia. Bom, eu vou passar para o texto seguinte, né, que tem uma parte que eu vou pular, para a gente pegar esse próximo parágrafo e ver o que significa a metafísica. Questões? Vamos avançar um pouquinho mais no texto, talvez as coisas fiquem um pouco mais claras. Então, não tenho certeza se eu falei nas duas coisas. Eu sempre fico com algumas dúvidas nesse sentido, mas eu acho que eu falei, né? O que é a primeira parte da metafísica e a segunda parte da metafísica? Eu cheguei a falar disso, né? Do aquém e do além. Então, o que seria, a princípio, a metafísica? A palavra metafísica, o que ela diz? O que está além da física. Além da física. Pode ser compreendido pela física. Aquilo que está fora da física. Então, justamente, as coisas em si seriam uma boa, né, a princípio é isso aí. Mas aquilo que está na nossa mente, que independe da experiência, que independe da natureza que é acessível, digamos assim, pela física, também está fora da física. Daí que está fora, mas é um fora que se quer antes, porque ele está em nós. Então, nesse sentido, seria aquém. É o âmbito de tudo aquilo que constitui a nossa mente, a nossa subjetividade, assim, né? A nossa constituição interior, esse dentro para fora, que independe da experiência. Então, isso vai ser a primeira parte da metafísica. E a segunda parte seria a tradicional. Seria justamente a tentativa de ir além, que seria isso. Então, a princípio, como ele vai dizer, ora, aqui, ok, aqui não tem mais. Então, ele diz, no que diz respeito à primeira parte da metafísica, em que ela se ocupa de conceitos a priori, para os quais podem ser dados na experiência os objetos correspondentes. Então, lembre-se, eu dei o exemplo da unidade e multiplicidade. Né? Então, eu tenho o conceito, por exemplo, né, o número 10. O que eu faço? Eu vou e pego aqui, por exemplo, 10 carteiras. Eu estou juntando, né, um conceito com
a realidade. Então, essa seria a primeira parte. Ela se ocupa de conceitos a priori para os quais podem ser dados na experiência objetos correspondentes. Então, para essa parte da metafísica, essa tentativa, né, isso que ele falou agora, né, que eu procurei desenhar, fazer uma representação gráfica, mais ou menos, né, essa tentativa é tão bem sucedida quanto poderíamos esperar e promete à metafísica o caminho seguro de uma ciência, que é aquilo que ele está desde o começo do texto perseguindo. Ele vai, olha o exemplo das ciências. Então eu falo, olha, teve uma revolução lá com Aristóteles na lógica, depois teve uma revolução na matemática, depois teve uma revolução na física, e ele está tentando fazer a mesma coisa na metafísica e está dizendo, olha, para essa parte da metafísica, conseguimos. O que seria e o que é para ele essa primeira parte da metafísica? Vai ser um mapeamento de quais são esses conceitos, como é que funciona esse processo de aplicação dos conceitos da experiência, né? Aí vai ser uma coisa muito detalhada, né? O livro tem 700 páginas, então ele vai, né, vamos dizer, entrar nas minúcias, né, de como funciona todo esse, vamos dizer, como eu dizia também, né, esse sistema operacional. Né, o sistema operacional do nosso intelecto / sensibilidade, ou seja, apreensão pelo sentido das coisas, né? Ele vai analisar como é que funciona esse sistema operacional. Tá? Em detalhes. É claro, aí, né, muitos detalhes vão ser questionados, né, desse mapeamento que ele faz, etc. Mas a ideia geral, como eu comentei também, né, continua sendo muito interessante para pensar o funcionamento da ciência. Mas seria isso. Então, ele está confiante de que deu certo, né, e, portanto, ele colocou, com a crítica da razão pura, a metafísica no caminho escuro da ciência. No fim das contas, é disso que se trata. Né? Ele tá, claro, aqui ele está colocando, olha, tentativa e tal, porque, né, logo no primeiro parágrafo, ele falou, vamos ver os resultados para julgar se houve ou não sucesso. Ele está também convidando o leitor a avaliar. Então, o leitor vai ler o livro e vai ver, bom, se deu certo ou não. Ele está achando que deu. Tá? Então, na primeira parte, teria, né, a tentativa seria bem sucedida, porque ele conseguiria mapear, então, né, todo esse aparato conceitual, que seria o nosso sistema operacional, e, com isso, explicar como funciona o conhecimento. Depois se pode perfeitamente esclarecer, então ele mesmo, né, explicando um pouquinho mais, a partir dessa mudança no modo de pensar, né, outra coisa importante, né, outra coisa que aparece muito, né, a possibilidade de um conhecimento a priori e, o que é mais importante, fornecer suficientes provas às leis que, a priori, servem de fundamento à natureza enquanto conjunto completo de todos os objetos da experiência. Esse aqui. Duas coisas que eram impossíveis segundo o modo de proceder adotado até aqui. Vejam, aqui, o que chama atenção? Eu não tinha, até aqui na aula de hoje, né, talvez tenha falado um pouco na última aula também, embora eu tenha falado um pouco mais talvez nas anteriores. O que chama atenção nessa frase que eu acabei de ler? Ele está se referindo não só, né, ao a priori, aos objetos tal como aparecem, mas às leis da natureza. Aí a gente poderia falar, mas como assim? Ele está dizendo que os nossos conceitos a priori é que determinam como é que a natureza funciona. Tem que ter algum truque aí que, né, causa um certo estranhamento. Porque são leis da natureza. Eu cheguei a mencionar, né, que, em aulas anteriores, a grande questão para a filosofia, esse esquema ali, eu, né, baguncei um pouco para falar do Kant com mais detalhes, mas é a questão do eu, da mente, né, na sua relação com o mundo.
Então, a gente viu Descartes duvidando do mundo e concluindo que a mente está lá. Eu penso, né? Existo enquanto pensamento. E aí, como é que ele vai fazer para provar a existência do mundo? Vocês lembram? Descartes prova, né? Presumindo que se ele consegue pensar em Deus, que é infinita, porque Deus decorre, que Deus existe. Isso. Então, ele vai primeiro até Deus, para daí voltar e falar. Então, ele não pode estar me enganando. Então, isso aí deve existir mesmo. Né? E, de fato, todos os filósofos, inclusive os empiristas, como Berkeley e Locke, mesmo dizendo pela tábula rasa, etc., todos eles, para explicar como é possível, porque vejam, né, como eu já falei também, a gente vê os fenômenos, mas a gente não vê as leis da natureza. Né? Onde estão essas leis? Né? Esse sistema operacional da natureza. Aqui, né, estou tentando pensar o nosso sistema operacional, mas né, e as leis da natureza que regem o funcionamento dos fenômenos? E como é que a gente consegue chegar nelas? Então, tem uma coisa que funde um pouco a cuca aí, né? Então, a ideia de que há um intelecto divino organizando a natureza e também a nossa mente, que explica como é que a gente consegue chegar lá. Né? Então, claro, essa coisa de provar a existência de Deus, depois provar o mundo específico do Descartes, mas os vários filósofos da época moderna, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Locke, trabalham com alguma noção de um intelecto divino, alguma coisa do tipo, para explicar essa harmonia que há entre o que a gente pensa aqui e as leis da natureza, como é que a gente conseguiu chegar até elas. E o Hume vem e fala, olha, isso aí está furado. Né? Por quê? Porque não dá para ter conhecimento de Deus. Não dá para supor isso. Né? O Hume, ele realmente é o único, aquele que vai pegar pesado, né, digamos assim, e vai falar, a gente não faz a mais remota ideia de por que há essa conexão. A ciência funciona e tal, né? Tem um espírito bastante cético. Ora, se o Kant quer fundamentar a ciência de maneira forte, sem cair nesse ceticismo do Hume, ele precisava encontrar um modo de explicar essa conexão sem recorrer a Deus. E o que ele tenta mostrar é como é que justamente, se os objetos, a experiência se regula pelos nossos conceitos, é como se nós articulássemos o funcionamento da natureza de uma certa maneira. Então, claro, ele mesmo depois vai pensar no intelecto, vai pensar um monte de coisas, mas ele vai só pensar, não é mais conhecimento. O que ele tenta mostrar é como funciona essa articulação entre, digamos assim, esses dois sistemas operacionais, o da mente e o da natureza, tal como a gente faz a experiência dela. Então, daí aquela ideia, né, de uma projeção de modelos e a coisa vai funcionando. É claro que fica, vamos dizer, a coisa fica um pouco capenga, né? Por isso que ele vai depois ter que pensar um monte de coisa, mas o importante é a distinção que ele faz. Né? Então aqui ele está só tratando do conhecimento científico, ele está tentando mostrar, olha, funciona desse jeito e há uma regularidade que ele vai ao longo do livro tentar explicar por que há a partir dos nossos conceitos. Então, né, é como se ele conseguisse articular o aquém e o mundo, quer dizer, articular mente e mundo, sem recorrer a Deus. Né? Porque há aqui uma conexão direta, digamos assim, entre a mente e o mundo. Né? Então, ele teria conseguido, de alguma maneira, resolver isso sem recorrer a Deus. Né? Que era uma espécie de exigência que estava colocada depois das críticas do Hume, e de fato, né, a partir desse momento histórico, né, ninguém mais vai recorrer a Deus para fundamentar uma teoria científica, por exemplo, ainda que os cientistas possam, né, acreditar em Deus, etc. Fala.
Professor, como é que faz para conciliar esse conceito da crítica da razão pura com a fundamentação da metafísica dos costumes? Porque parece bem antagônico o que a gente fala, não fala. Vamos chegar lá agora. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. O próprio Kant vai chegar nesse ponto e aí eu comento mais. Você tem toda a razão. Como é possível resolver? Por quê? Acho que eu já comentei, né? Quando o Hume coloca essa atitude cética em relação ao conhecimento em geral, né? Isso vale para a ciência, mas vale também para a moral. Né? Se não tem, né, nenhum fundamento absoluto, né? Se é tudo relativo, certo e errado, né? Como é que a gente vai... Cada sociedade tem seus costumes, né? Como é que a gente vai estabelecer, né, um certo absoluto? Né? Como é que a gente vai... Né? Isso é uma questão do direito internacional, né? Depois da Segunda Guerra, teve a Carta da ONU e tal, né? O Kant se tornou uma referência justamente porque ele pensa essa questão, né? Mas porque pelo empirismo a gente cai numa posição relativista. E aí a questão da ONU era pensar de novo, como na Revolução Francesa, os direitos do ser humano, direitos humanos universais, etc, etc. Né? Bom, atualmente a ONU virou uma fantasia praticamente, né? Na atual circunstância, mas enfim. Bom, então, isso que ele está dizendo que era impossível, segundo o modo de proceder adotado, que era impossível, ninguém estava conseguindo juntar as duas coisas. Né? E ele acredita que ele conseguiu juntar, estruturando dessa maneira o funcionamento do conhecimento. E daí ele vai dizer, então, o outro lado da moeda. Dessa dedução, da nossa faculdade de conhecer a priori, tá? Então, o que ele teria conseguido fazer? Dessa dedução, na primeira parte da metafísica, decorre, contudo, um resultado perturbador e, a julgar pela aparência, extremamente negativo para o fim inteiro da mesma, da metafísica, que constitui a sua segunda parte, a saber que nós não poderemos nunca, com essa faculdade, ultrapassar os limites da experiência possível. Nunca ir além da experiência. Que é o que perfaz, no entanto, o interesse mais essencial dessa ciência. Porque o que a gente mais quer é justamente entender tudo. Né? Só que parece que ele não consegue. Né? Então, nesse ponto, a princípio ele concordou com o Hume, então ele está dizendo, olha, tudo bem, isso aqui, ok, está garantido, mas e o resto? Né? E além da experiência? A gente não vai poder ir, mas é o que a gente mais quer. Né? O que a filosofia mais quer é conseguir chegar, né, às causas primeiras, a uma explicação última da realidade. E vai incluir também pensar o bem e o mal. Né? Porque só com a experiência, só com a natureza, não tem bem e mal. Né? Você tem fatos. Essa é uma distinção importante, né? Que não só no Kant, né? Mas no Kant ela é muito marcada entre fatos e juízos de fato, ou seja, proposições, frases, né? Afirmações em que a gente fala de fatos, então a gente descreve acontecimento, e juízos de valor, em que a gente diz isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Veja, o que a física nos mostra são fatos. Então eu posso descrever, por exemplo, né? Sei lá, o descrever, ou inclusive, né, filmar o balão caindo, né? Esse fim de semana teve o balão que caiu lá em Santa Catarina. Né? Então você vê o balão caindo. Do ponto de vista da física, você tem uma explicação. Claro, estão lá investigando para ver exatamente o que causou, mas tem uma explicação muito clara. Né? Estava lá em cima, deu ruim, pegou fogo, caiu. Né? Fato. Que isso seja algo triste, que a gente se comova porque morreram pessoas, não tem nada a ver com a física. Sabe? É de uma outra dimensão que a gente está falando. Do ponto de vista físico, simplesmente caiu o balão, morreram pessoas. Ponto. A validação, puxa, que coisa triste. Quando a gente fala, puxa, que coisa triste, a gente já não está na física. Claro? Isso está em jogo aqui, porque ele está garantindo, ele está dizendo, o que é sólido? É sólido
essa parte da metafísica, que é a priori, que está garantindo a ciência. Mas a gente não consegue dar um passo além da experiência, do esquema. Então, nesse ponto, é como se ele tivesse, aparentemente, no primeiro momento, dando razão para o Hume. Né? Então, o interesse mais essencial demanda que a gente possa sair da experiência, que a gente não fique na experiência, né, na experiência justamente, né, no sentido científico da coisa. Né? Então, ele diz, neste ponto, porém, reside também o experimento de uma contraprova da verdade que resulta dessa primeira apreciação de nosso conhecimento racional a priori. Então, como se fosse uma contrapartida disso que ele conseguiu provar ali, do outro lado da moeda. A saber que ele só se aplica a fenômenos, aí vem a distinção que eu tinha mencionado. Ele só se aplica a fenômenos e deixa de fora a coisa em si, como uma coisa efetivamente real por si mesma, mas por nós desconhecida. Tá? Então, veja, quando ele diz a coisa em si, ou seja, isso que está além da experiência, é que é real por si mesmo, é quase como se ele dissesse, isso aqui não é real até certo ponto, né? Porque é a nossa projeção, é a nossa interpretação, é a nossa perspectiva, digamos assim, sobre o mundo. Isso é uma questão interessante, porque essa ideia de perspectiva, o Nietzsche, por exemplo, né, que é um filósofo que vai, né, a princípio, antagônico em relação ao Kant, né, tem essa ideia mesmo, de perspectivismo. O ser humano ele interpreta a realidade, só que para ele existem várias perspectivas possíveis. O que ele está tentando fazer aqui é estabelecer uma perspectiva, seria a perspectiva da ciência, né, no caso da ciência da natureza, da física, da química, das ciências mais, né, que a gente chama de ciências mais puras, que seria uma perspectiva que vale para todo mundo. Todo mundo deveria concordar que a Terra é redonda, embora, né, alguns não digam que não. Bom, mas veja, é como se ele estivesse dizendo, isso é a nossa interpretação da realidade. A nossa humana, ainda que seja universal entre nós. Todos nós, uma vez que Copérnico mostrou, Galileu provou e todo mundo aceitou, a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra, e assim por diante. Bom, e aí ele vai dizer então, né? Então, a coisa em si é desconhecida. Pois aquilo que nos impulsiona. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele faz uma nota aqui que é importante. Este método, imitado do pesquisador na natureza, consiste, portanto, no seguinte: procurar pelos elementos da razão pura naquilo que possa ser confirmado ou refutado por um experimento. Então, veja, tudo isso que ele está falando só vale se, de fato, a física vai lá e demonstra, quer dizer, e acontece. Né? Então, essa é uma diferença fundamental em relação ao Descartes, por exemplo, né? Pensando na ideia de Deus, sem nenhum experimento para comprovar. Tá? Então, a partir de agora, confirmação e refutação pela experiência é fundamental. A ciência não pode mais operar sem isso. Pois aquilo que nos... Aí ele volta para o texto, né? Pois aquilo que nos impulsiona necessariamente a ir além dos limites da experiência... Então, veja, alguma coisa nos impulsiona. Nos impulsiona. Né? Lembre-se sempre disso aqui. Né? Né? A gente percebe algo. Vida, né? Atividade, mas tem um impulso aí. Quer dizer, o que nos impulsiona a isso é o incondicionado, que a razão exige necessariamente nas coisas em si mesmas e com toda justiça em todos os condicionados e, portanto, na série das condições como uma série completa. Bom, o que ele está falando aqui? O que seria incondicionado? Como é que vocês interpretam isso? Vamos pensar literalmente, né? É o não condicionado, certo?
que seria isso? Qual que é a diferença disso? E aqui que ele está se referindo como os condicionados. Oi? As leis da natureza, aparentemente, elas estão fundadas em alguma coisa que não é condicionada. Ou você está pensando nas leis humanas. Mas veja, vamos pensar nas leis da natureza e na lei de... na lei de... né, que está funcionando aqui, né? Na experiência. Então, a gente tem, por exemplo, né, lei de causa e efeito. Então, a gente sabe, né, que todo evento que acontece tem alguma causa anterior no tempo. E esse evento que causou o outro tem uma causa. Então, a gente pega um evento qualquer, um evento X. A gente volta e vai encontrar uma causa para ele. Essa causa, que também é um evento, tem uma causa anterior. E assim por diante. Então, esse evento é condicionado por esse, no sentido de que ele só aconteceu porque antes dele teve esse. Né? Significa ser condicionado, tem uma condição para que ele tenha vindo a existir. Era preciso que houvesse essa condição, essa causa para que ele acontecesse. Se eu, por exemplo, né, jogo o giz aqui, volta ele cai no chão, né? A queda do giz dependeu da minha decisão de soltar o giz no ar e ele cair. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria. Então, esse evento ele está condicionado a um evento anterior, que, por sua vez, está condicionado a um outro. Estou aqui dando aula, tentando explicar esses negócios tão difíceis ali e tudo, que, por sua vez, tem causas anteriores. Né? Vocês vieram estudar na UFABC. E aí a gente vai voltando, de causa em causa. Tudo que acontece tem uma condição, tem uma causa como sua condição. E assim a gente vai. Esse é um exemplo de condicionamento, né? Condicionamento pela causa. E isso tende ao infinito. Daí vem a pergunta pela causa primeira. Então, Aristóteles supõe um primeiro motor. Né? Em geral, as religiões, inclusive, né? as religiões monoteístas, né? Derivadas do judaísmo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, trabalham com a ideia de um Deus que criou o mundo. Então, isso seria incondicionado. Né? A decisão de Deus de criar o mundo não tem nada antes dela, supostamente. Então, ela seria incondicionada. Deus não tem nenhuma condição antes dele. Né? Ou, o primeiro motor de Aristóteles seria algo incondicionado, porque não tem nada antes, nenhuma condição anterior. Então, o incondicionado seria algo justamente que não depende de nenhuma outra condição para existir. Então, o que ele está dizendo? Ora, a nossa razão exige o incondicionado nas coisas em si mesmas. Quer dizer, quando a gente pensa a coisa em si mesmo, quando a gente já se faz essa pergunta, e quando ele fala da razão, lembre-se, ele está falando do ser humano. Está dizendo assim, nós temos uma tendência natural, um impulso natural, a nos perguntarmos pelo incondicionado. Né? A fazer esse tipo de pergunta. A gente fica, né, segundo, né, o Kant está fazendo um mapeamento, né, de como nós somos constituídos. Ele está dizendo que a gente tem essa tendência. Não sei se vocês concordam, mas, né, a gente tende a pensar nessas coisas. Né? Tende a se interrogar pela razão da existência, pelos sentidos da existência, né, por coisas assim. E, segundo ele, isso é uma tendência natural, porque nós somos racionais. A razão nos leva a isso, naturalmente. É próprio do ser racional pensar essas questões. Só que, ao contrário do que se vinha fazendo até aqui, ou seja, qual era o erro dos filósofos anteriores, por exemplo, Descartes? É dessa necessidade, dessa pergunta, ir lá e postular a existência daquilo. Né? Afirmar a existência daquilo como se estivesse provado. Não tem prova. O conhecimento se limita a esse âmbito, e aqui nesse âmbito, tudo aquilo que a gente vê, toca, etc., ou seja, na natureza, nada é incondicionado. Tudo é condicionado.
Ou seja, depende de outra coisa para existir. Então, a própria ideia de coisa em si, né, disso que estaria além da experiência, né, já reflete essa nossa necessidade, essa nossa tendência de pensar isso. Entendeu? É uma tendência natural da razão, só que ela pode nos levar, né, a ilusões. Né, então, quando ele fala, né, de um incondicionado, valeria para a série das condições como uma série completa, ou seja, seria justamente, por exemplo, no caso da sequência causal, né, uma causa primeira e também, né, a gente vai pensar no fim. Será que tem um fim? Né? É outra questão também que aparece, né, nas religiões. Né? O juízo final, né, enfim. A ponto de a gente ter uma ideia da série total. Sei lá, 5 trilhões de anos, né, começo ali, final ali. Isso, né, o que ele está dizendo é, a ciência nunca vai dar. A gente nunca vai encontrar isso na experiência. A gente pensa isso. A razão nos leva a isso. A gente poderia, inclusive, né, colocar já aqui uma questão. Será que é só a razão? Será que é uma coisa só intelectual? Ou será que tem uma inquietação existencial de outra ordem? É que o conceito de razão do Kant ele é bem inchado. Assim, ele acaba valendo para muita coisa. Mas quando ele fala que a razão tem uma necessidade, né, não é necessidade no sentido lógico. É necessidade no sentido de uma necessidade afetiva. Né? As palavras alemãs, inclusive, são diferentes. Para necessidade lógica é essa necessidade que ele fala. Então, é como se a razão, né, a razão do Kant, você começa a ver, ela tem sentimento, tem vontade. Então, né, o ser humano. Então, ele diz, se quando se assume que o nosso conhecimento por experiência se regula pelos objetos como coisas em si mesmas, quer dizer, se a gente fizesse como se fazia, né, de o conhecimento se regular pelos objetos e assumir que os objetos são as coisas em si, verifica-se que o incondicionado não poderia ser pensado sem contradição. O que ele está dizendo? Se, que é o erro do empirista. Tá? Então vejam, ele está o tempo todo dialogando de um lado com o dogmático, o metafísico dogmático que pretende conhecer Deus, e de outro lado com o cético empirista. Então, o dogmático vai pensar o incondicionado e achar que encontrou, e achar que existe, como Descartes com Deus. O cético, como Hume, vai falar, não tem nada disso, não existe nada disso. Mas por que o Hume chega a essa conclusão, segundo Kant? Porque ele está tomando a realidade natural, isso que a gente tem acesso através dos sentidos, experiência, como a única realidade possível. Quando Kant faz essa distinção de fenômenos e coisas em si, ele está dizendo isso aqui é um recorte. A experiência circunscreve um âmbito no qual a gente tem esse conhecimento. Ao fazer isso, ele ao mesmo tempo abre a possibilidade de pensar isso que está além da experiência. Coisa que, né, o Hume estava, de certo modo, proibido. Então eu não poderia pensar. Se eu assumo uma posição empirista radical ou materialista, só existe a matéria, não existe nada além da matéria, ou, né, o positivismo científico, várias correntes, inclusive, né, a gente vai chegar à conclusão de que não tem nada além disso aqui. Seria contraditório afirmar algo diferente se eu assumo que só tem essa realidade. Se ao contrário, aí vem, né, a posição que ele está propondo. Se ao contrário, quando se assume que a nossa representação das coisas, tal como são dadas, né, tal como aparecem, não se regula por estas como coisas em si mesmas, os objetos que se regulam pelo nosso modo de representação, verifica-se que a contradição desaparece. No que diz respeito ao pensar, não ao conhecer. Ele está fazendo uma distinção aqui que é fundamental entre conhecer e pensar. Tá? Alguns críticos vão dizer que isso é um truque. É um truque para ele poder continuar pensando o que ele quer, só que deixando claro que não é ciência.
Mas, enfim, eu acho que é uma discussão bem interessante, né? Então, tudo bem. O conhecimento diz respeito à realidade empírica, o que a gente pode fazer experiência, isso é ciência. Só que a gente pode pensar muito além da ciência. Muito além da experiência. Só que não vai ser conhecimento, vai ser só pensamento. Bom, dependendo do valor que a gente dá a esse pensamento, não vai ser pouca coisa. Né? E a questão vai ser justamente, bom, se é só um pensamento, o que dá validade a ele? Aí é que vai entrar a fé. Mas, enfim, mas os objetos em círculo, a contradição desaparece. E se, portanto, o incondicionado tem de ser encontrado não nas coisas enquanto as conhecemos, não nos fenômenos, né? Não na experiência, enquanto não são dadas, justamente, né? Mas sim nelas, enquanto não as conhecemos. É interessante, né? Como é que eu vou encontrar alguma coisa numa coisa que eu não conheço? Aí está um pouco, né, o truque, mas é justamente isso que ele está... É justamente por não conhecer que a gente pode pensar enquanto coisas em si mesmas. Assim se evidencia que tem fundamento aquilo que, no começo, assumíamos apenas a título de tentativa. Né? Aquela coisa como eu falei para vocês, tentativa, mas né, já sabem onde quer chegar. Permanece, então, para nós, depois que a razão especulativa foi recusado todo o progresso nesse campo do suprassensível, né, que aparece uma palavra que a gente também ainda não tinha visto, né, nesse texto. Ele está dizendo, olha, aqui, na experiência, nós temos o sensível. Isso que está além, né, e, de novo, a palavra além faz sentido, seria o suprassensível. Né? Aquilo que está sobre, né, o suprassensível. Então não tem progresso do ponto de vista do conhecimento. Não tem mais conhecimento disso que está além da experiência. Então foi recusado qualquer acesso. Tudo bem? A necessidade de verificar se não há... Então, permanece a necessidade de verificar se não há em seu conhecimento prático dados para determinar aquele conceito racional transcendente do incondicionado. Então, para pensar o incondicionado, e aí, com a palavra prático, a gente vai entrar na pergunta que você tinha feito, ou seja, no domínio da filosofia moral. Mas antes de dar esse passo, né, que vai ser, então, justamente, né, o que significa esse pensar e que tipo de valor pode ter esse pensar, tudo bem até aqui, gente? Eu sei que deve estar confuso, mas... Tá, tem duas perguntas, fala. Então, assim, para eu ver se eu entendi. Então, o que ele está fazendo é o seguinte: a partir do momento que o eu, que o nosso cientista, né, há um recorte da realidade, né? Então, meio que as coisas em si, elas são todas, como é a palavra? Condicionadas ao conhecimento da experiência. Os objetos da experiência. Não as coisas em si. As coisas em si, justamente, elas estão além da... Então, os objetos da experiência eles são todos condicionados. Isso. E se tem esse recorte, então, quando a gente olha para as coisas, a razão leva a gente a pensar que existe algo que seria incondicionado. Só que esse algo, para eu chegar nisso, não chega o conhecimento, aí entra o pensar. Isso. Exatamente. Ele descreveu bem. Não sei se está claro para tu falar. Professor, nesse caso, a priori, no caso da metafísica. Então, posteriori... O posteriori é a física. Por exemplo, é o conhecimento concreto do mundo. Então, tipo, o a posteriori precisa respeito à experiência. É a posteriori nesse sentido. Então, aí, a metafísica só fica a priori. Mas ao explicar o a priori, ele explica como que a gente produz conhecimento. Como produz. A metafísica não faz, quer dizer, o Kant não está fazendo física, está fazendo filosofia. Só que na filosofia, o que ele está tentando explicar? Ele está tentando explicar
como nós fazemos física, ou seja, como é possível que o ser humano, com essa configuração que ele tem, produza um conhecimento como a física. Né? Essa é a pergunta que ele se faz. Como é possível que a gente consiga isso? Né? Agora, quem faz mesmo a ciência são os físicos. Né? Então, essa primeira parte da metafísica diz respeito a esse, né, aquilo que eu, né, venho chamando, né, acho que é uma imagem interessante, de um sistema operatório que é a nossa mente e que se aplica à realidade. Ele está explicando como é possível o conhecimento. Só que esse mesmo domínio do a priori, então a gente tem determinados conceitos, ele nos leva a ir além da experiência. Então, quando a gente pensa nessa questão das causas, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que tem uma multiplicidade, né? Lembre-se, a noção de unidade e multiplicidade seriam noções a priori. Tem uma multiplicidade de causas, né? Condicionando eventos. Aí a gente vai pensar, bom, mas será que não tem um início, um primeiro motor, uma primeira causa, um Deus? Quer dizer, a noção de unidade que a gente usa para compreender o mundo, a gente projeta para fora do mundo no sentido da experiência, né? Percebe? Então a gente vai se pensar, será que, né, não tem uma unidade que deu origem a toda essa diversidade? Quando os filósofos gregos, lembram que os pré-socráticos falavam da arqué, né? Um princípio comum para explicar tudo. Né? Quando o Kant fala da razão, né, ele está dizendo como funciona o nosso intelecto, então ele está falando da história também da razão. Né? Então ele dá conta de explicar por que os primeiros filósofos pensavam desse jeito. Eles estavam justamente aplicando uma noção a priori à natureza, mas de uma maneira equivocada. Na verdade, eles não podiam conhecer a arqué. A arqué está no domínio da coisa em si. Então, eles tinham uma pretensão desmesurada. E ao longo de toda a história, até Kant, né, a filosofia teria tido essa pretensão desmesurada. Pelo menos os filósofos que acreditavam que era possível o conhecimento. Então, né, por isso que quando ele fala da história da filosofia, tem aqueles que são dogmáticos no sentido de que acreditam que encontraram a verdade sobre aquilo que está além, sobre o suprassensível. Por isso eles são dogmáticos. E do outro lado, os céticos. Os relativistas falam, não tem verdade nenhuma. São os sofistas lá atrás, né? O Hume na cena moderna, fazendo a mesma coisa. Então, uns acreditam que é possível conhecer tudo, e outros falam que não é possível conhecer nada. E o que ele está dizendo, olha, nenhuma coisa nem outra. É possível conhecer de maneira segura uma série de coisas da realidade, desse recorte sobre a realidade que nós fazemos com os nossos sentidos e usando o nosso sistema operacional. Então, isso constitui um certo âmbito onde nós interpretamos as coisas com segurança, digamos assim. Né? Então, é possível conhecer. Agora, além daqui, de fato, não é possível conhecer, mas é possível pensar. Fala. Então, assim, a contradição que ele acha nos empiristas seria esse ceticismo em relação àquilo que está para além dos objetos. Uhum. E a contradição que ele acha nos racionalistas seria esse dogma em achar que, então, agora eu cheguei no conhecimento de uma coisa que não se pode, de fato, conhecer. E aí ele está tentando mostrar que não é nenhuma coisa nem outra. Está ali no meio do caminho. Isso. Bem? Todo mundo entendeu que nem ele? Bom, mas a questão é, então, tá bom, a gente vai pensar, então, no suprassensível, certo? Não podemos conhecer, mas vamos pensar. Mas como é que a gente vai pensar? Cada um pode pensar o que quiser? Tem algum critério? Que critério vai ser esse? Né? Aí que vai entrar isso que ele está chamando de prático, mas é uma noção de prático bem complexa. Vamos pensar o seguinte, né? Eu estava dizendo agora há pouco, né? A razão parece que tem sentimento, que ele fala, né? Que ela tem necessidade. Ora,
se a gente lembrar, né, quer dizer, nós somos esse vetor, digamos assim, né, esse impulso vital, né, de dentro para fora, isso se manifesta eventualmente como desejo de conhecer a realidade, né, esforços no sentido de conhecer a realidade, de interpretar as coisas e assim por diante. Que é o que vai, digamos assim, que vai operar, né, vai fazer funcionar o conhecimento científico. Só que, da mesma forma, nós temos várias outras manifestações, digamos assim, desse mesmo impulso, né? Desse mesmo desse mesmo elan vital, digamos assim, né? Para usar uma expressão do Leros. Então nós somos, né? Nós temos sentimentos, né? Nós amamos e odiamos, né? Nós temos vontades, que não tem nada a ver com conhecimento, né? Nós temos necessidades fisiológicas, né? Fome, sede, etc. Né? Nós temos um monte de coisas. Né? Então, vamos pensar assim. Até aqui, o Kant estava falando de um aspecto desse nosso impulso vivencial tal, que diz respeito ao conhecimento. O que não diz respeito ao conhecimento, né, diz respeito ao nosso modo de agir, ao nosso modo de ser no mundo concretamente, ou seja, os nossos comportamentos, a maneira como a gente se relaciona com o outro, né, a maneira como a gente avalia, por exemplo, né, os eventos. Então, a gente se sente, né, triste quando vê um acidente. Eu estava dando o exemplo do balão. Né? Então, a gente se comove com o sofrimento do outro. Né? Tudo isso constitui uma dimensão que, por oposição à dimensão teórica, ele vai chamar de prática. Então, é um conceito de prático, a princípio. Né? Assim, estou fazendo uma explicação um pouco, enfim, talvez não seja tecnicamente tão precisa, mas para dar uma ideia, assim, ele está tentando pensar essa outra dimensão da existência humana que não se reduz ao teórico. Como se aqui a gente está fazendo conhecimento, isso é uma coisa. Outra coisa, né, são todas esses outros aspectos da existência humana, né, que eu estou mencionando. Então ele está dizendo, se a gente vai pensar o suprassensível, né, a gente vai pensar a coisa em si, a gente vai pensar isso que está além da experiência, os critérios que a gente vai adotar não são os critérios do conhecimento. Já está claro que não dá para conhecer. Então tem que ser outros critérios. Bom, e aí o que acontece? Do mesmo modo como ele faz, né, esse esquema aqui todo que eu montei para explicar o conhecimento, então, mantendo essa ideia, né, desse elan vital, enfim, né, que de um lado produziu conhecimento, ele vai pensar o nosso agir. Tá? O agir humano. Como a gente age no mundo. Como a gente faz as coisas, como a gente vive o dia a dia. Faz os nossos comportamentos, os nossos hábitos, assim por diante. Tá? Essa é a dimensão do agir. Ora, assim como ele, né, viu que havia uma dimensão a priori operando no conhecimento, ele vai, de maneira análoga, pensar uma dimensão a priori do agir. Também, e sempre que ele está pensando a priori, ele está usando essa noção ampla de razão. E aí, bom, né, não vou explicar com muito detalhe, né, mas vamos pensar o seguinte, assim como tem determinados conceitos a priori, etc., que aplicados na experiência geram um conhecimento que é partilhado por todos, ou deveria ser, né, como até é redondo, haveria determinados princípios a priori para o agir. Esses princípios a priori é que vão explicar a moral, que era o problema maior, talvez para ele, a pior consequência das críticas do Hume à metafísica clássica. Seria você não ter critérios para o certo e errado. Né? Então ele vai tentar pensar um princípio a priori universal, ou seja, válido para todos os seres humanos,
mas é algo nosso, é algo que está no próprio ser humano. Que seria, né, não sei se vocês já ouviram falar do imperativo categórico, né, que seria um princípio, que ele também chama de lei moral, que determina o que seria o modo correto de agir. Né? O imperativo categórico é mais ou menos o seguinte, né? Haja apenas de acordo, tem uma formulação rebuscada assim, né? Haja apenas de acordo com a máxima que você pudesse querer que fosse, ao mesmo tempo, uma lei universal. Fazendo uma pequena caricatura, é como se o Kant estivesse colocando em termos mais formais aquela famosa regrinha, né? Chamada regra de ouro. Não faça ao outro o que você não quer que o outro faça a você. Né? Então, vamos dizer, é um princípio de respeito ao outro ser humano, à dignidade do outro ser humano, que todos nós, a princípio, deveríamos observar. E deveríamos observar simplesmente porque isso é constitutivo da nossa natureza enquanto ser racional, enquanto um animal racional. Ou seja, de novo, assim como a gente tinha que fundamentar o conhecimento sem recorrer a Deus, sem recorrer ao suprassensível, também tem que tentar fundamentar a moral sem recorrer a Deus. Então não é porque Deus mandou, que aí começa a complicar, porque cada sociedade tem uma religião diferente, etc. Não, é porque é um princípio que nos constitui. Isso não quer, bom, né, a gente poderia falar, mas se é um princípio que nos constitui, por que todo mundo não age de maneira moral? Né? Por que nós não vivemos em paz e harmonia? Que ao mesmo tempo nós temos a influência da dimensão sensível. Então, os impulsos, as inclinações, os sentimentos, etc., que nos levam a, por exemplo, agir com base no ódio. Então, alguém fez alguma coisa comigo, né? Enfim, trapaceou, eu com ódio vou lá e, sei lá, né? Hipoteticamente, né, esfaqueio a pessoa, por exemplo, né? Imaginando, né, as várias motivações que levam os seres humanos a cometer crimes. Por quê? Porque tem um componente aí que seria fundamentalmente impulsivo, no sentido, né, dos impulsos que a gente partilha com os demais animais. Mas também tem um princípio racional. É como se ele está mapeando a subjetividade humana, ele está mapeando como é que nós somos constituídos, como é que é o nosso sistema operatório, para usar de novo essa imagem. Então, a princípio nós agiríamos assim, mas na prática a gente não age assim. Ninguém age de maneira 100% moral. O que é curioso, porque o Kant é conhecido, né? Quem, né, já ouviu falar do imperativo categórico, quem já viu alguma coisa sobre Kant, né, sabe que, né, ele é associado a essa ideia de uma moral rígida, né, que não comporta exceção e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, quando ele olha para a realidade do ser humano, ele fala que ninguém age de maneira 100% moral. As nossas ações elas têm componentes racionais, mas têm componentes puramente animais, digamos assim. Né? O que pode é ter, a gente poderia dizer assim, uma margem maior de racionalidade e uma margem menor. Os seres humanos vão ser mais morais e outros menos. Nunca 100%. Né? Ninguém é santo, digamos assim. Né? Sempre tem uma dimensão que não... Ele está simplesmente como se ele estivesse descrevendo, né? Como nós somos constituídos. Então, nós temos isso. Esse domínio é o domínio da prática. Né? Aliás, essa é uma distinção que vem de Aristóteles. Né? O Kant usa muitas expressões, né, de Aristóteles. Então, Aristóteles faz, né, essa grande divisão da filosofia teórica e prática. Teórica diz respeito ao conhecimento, a prática diz respeito a como a gente vive, como a gente age no mundo. Tá? Então, do ponto de vista prático, para o Kant, então, nós temos um princípio para o agir no nosso sistema operacional, está lá. Na prática, a gente não segue, mas está lá. Assim, né? E ajuda a pensar e a caracterizar, de um modo geral, né, isso que eu estava caracterizando, essa outra dimensão que não é intelectual, que envolve, inclusive, o sentimento moral, o sentimento de, né, esse sentimento que a gente tem de piedade, compaixão com aquele que está sofrendo, por exemplo, né? Enfim. Então, toda uma outra dimensão aí que não diz respeito ao conhecimento. Tá?
Só para confirmar, então, essa coisa de que todos nós temos um senso de como deveríamos nos comportar é o imperativo categórico. É isso. Esse respeito é certo. O imperativo categórico é como se fosse a descrição formal desse princípio. Mas essa é a ideia. Professor, eu pergunto se isso é realmente totalmente universal. Vou dar um exemplo muito absurdo. Há algumas comunidades, sociedades que têm passado muito de pessoas canibais. E pelo professor que era sacrifício, era uma honra ser sacrificada. Então, ela gostava de ser feito aquilo, com ela, teoricamente, Sim. ela fazia também, era canibal. Só que para a nossa sociedade, não é algo moral. Então, não é um conceito a priori, né? É a posteriori. Então, Porque também do meio tem sido. essa é uma discussão tanto. Né? Na verdade, essa crítica vai ser feita por muitos autores ao Kant, por exemplo, pelo Nietzsche, né, que vai falar não existe uma moral, existem várias morais. No sentido de que diferentes sociedades têm diferentes costumes e diferentes morais. Né? Então, essa é uma crítica que vai ser feita com bastante frequência. E vê, não é que o Kant não é a última palavra em nada. Né? Quer dizer, a gente está só estudando o pensamento dele para tentar entender o encaminhamento que ele deu para uma questão que é uma questão que vem acompanhando a história da filosofia, que nos interessa porque está em jogo o alcance do elemento racional, né? E o quanto que não há esse outro elemento que para o Kant ainda é racional, como a gente vai ver, porque, como eu disse, a noção de razão dele é muito ampla, né? Mas diversos aspectos do pensamento que ele desenvolve, da caracterização que ele faz da nossa subjetividade, disso que eu estou brincando aqui, né, que seria o sistema operacional, vão ser muito criticados. Então, essa ideia de que haveria um princípio universal do agir é um dos pontos assim que mais é questionado, de fato, por causa exatamente disso que você falou. Então, e aí isso vai ser uma discussão de Kant até hoje muito forte. E eu diria, né, acho que a gente pode afirmar o seguinte: no século XIX, começo do século XX, o Kant era um autor muito importante, um autor que foi resgatado até um movimento que se chama neocantismo, etc. Mas o principal, né, era a questão do conhecimento. A filosofia moral do Kant ela fica um tanto desacreditada, digamos assim, porque há uma prevalência de um mais relativista, e que, inclusive, né, ajuda a compreender assim o desmantelamento completo do direito internacional no começo do século XX, que gerou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que é um desdobramento da Primeira. Né? E daí, quando acaba a Segunda Guerra, com os horrores que ela produziu, há uma retomada desse aspecto da filosofia do Kant. Kant passa a ser muito citado, porque no direito internacional essa questão se torna mais evidente. Porque cada sociedade vai fazer as suas leis. É claro que, mesmo dentro das sociedades, como você disse, vale muito. Porque, né, você tem certos costumes que, sei lá, em São Paulo, valem, né, assim. Mas se você vai, sei lá, para o interior, né, do Amazonas, são outros costumes. Então você tem diversidade dentro do mesmo país. Né, mas você tem o direito, né, a legislação que supostamente, né, organiza, né, de alguma maneira, deveria organizar, né, os costumes desse país, certo? Agora, no âmbito que você tem mais do que isso, né, inclusive é uma coisa que esse ponto é muito retomado do Kant também, você tem, no caso do direito, o poder de sanção, quer dizer, você tem um Estado, né, que fala, olha, né, você pega o Código Penal ele descreve comportamentos, né, matar, pena tal. Fazer tal coisa, pena tal. Então, assim, se fizer isso, tem essa punição. Supondo, né, que o Estado brasileiro funcionasse, a polícia funcionasse, etc. A gente sabe que não funciona muito bem. Né? Mas, enfim, internamente ao país, você tem essa possibilidade. Agora, entre os países, então, né, no começo do século XX, há muita discussão, a gente fala, não existe, né, a lei do mais forte. Aí, quando termina a Segunda Guerra, eles falam, por exemplo, né, não sei se vocês já, imagino que vocês já tenham, né, pelo menos ouvido falar, enfim, assim, filmes, séries, etc. O Tribunal Nuremberg, que foi montado
pelos aliados, né, para julgar os oficiais nazistas. Né? E aí, bom, esse tem uma situação típica desse conflito, porque eles alegam: a gente estava agindo de acordo com as regras do nosso país naquele momento. Eu não posso ser punido. Só que, né, os juízes, enfim, né, a acusação, o Tribunal do Nuremberg vai falar: não, mas vocês estavam infringindo direitos humanos universais. Né? E aí cria-se a ONU, né, a Carta da ONU de 1948, que retoma as ideias francesas. Nesse momento, há um ânimo favorável à ideia de princípios universais. Né? Mas, claro, isso sempre vai ser muito polêmico. Né? Os Estados Unidos pegam e vão, sei lá onde, né? Agora não ligando, mas, enfim, em outros momentos também, sempre alegando. Né? Sei lá, na Iugoslávia, né? Que tinha lá um ditador, de fato, né? Né? Que estava exterminando gente, Milosevic. Vamos bombardear a Iugoslávia porque o cara está, né, ferindo os direitos humanos. Então, do ponto de vista formal, sustenta a decisão é um critério universal. Só que lá eles poderiam dizer: não, isso aqui é uma briga nossa, vocês não têm nada a ver com isso. Não, eu diria assim, é uma discussão que não tem propriamente uma solução. Né? Mas durante algum tempo aí, né, houve uma certa valorização, um certo respeito pela ONU e tal. Né? Agora fez, né? Quer dizer, a gente voltou para um estado da discussão no âmbito internacional que foi lembrar o contexto anterior à Primeira Guerra. Né? Muita gente tem feito essa analogia. Né? Ninguém mais respeita nada. Então, por mais que o Trump... não, que o Irã está construindo... Está chegando na bomba nuclear. Na verdade, eles falam isso há muito tempo, né? E no caso do Iraque, vocês sabem disso, né? O Colin Powell foi na ONU e mentiu mesmo, né? Sabia que era fabricado, né? Eram evidências fabricadas. Então, a questão é fundamental. Assim, de fato, é uma questão meio sem solução, né? Mas aí que está o importante, quer dizer, na filosofia, o que a gente tenta entender o problema, entender o que está em jogo, qual é a questão, né? Quais são os temas e problemas para falar sobre, né, com o título da disciplina. Né? Acho que você tinha levantado a mão, não? Acho que você tinha levantado. Essa prática é a praxis ética, né? E o empirismo dogmático, ele tira Deus. O ceticismo, ele tira o certo e errado também no limite, né? Ou pelo menos fragiliza muito, porque se você não tem critérios absolutos de nenhum tipo, né, critérios universais, você não tem como sustentar né? Você não tem como dizer por que uma sociedade democrática, por exemplo, que respeita certos direitos básicos, é preferível a uma sociedade como a Alemanha nazista. Por que é preferível? Imagino que todo mundo aqui deve concordar com essa afirmação. Né? Se todo mundo, esse seria um argumento agora, né, a favor do Kant. Se todo mundo concorda com essa afirmação, é porque tem algum princípio que nos une em relação a isso. No sentido de considerar que, né, o que os alemães fizeram, principalmente isso, o que os alemães fizeram com os judeus, né, na Segunda Guerra, nos campos de concentração, é inadmissível. Se todo mundo concorda com isso, aqui, por exemplo, esse seria um argumento a favor do Kant. Ele está dizendo: olha, tem alguma coisa que faz a gente, né, entrar em acordo, por exemplo, em relação a isso. Claro, a gente teria que discutir, mas e aquela sociedade com tal característica, aquela outra, enfim. Por outro lado, se a gente não tem nenhum critério desse tipo, meio que nem adianta discutir, né? Diferentes costumes, exatamente, cada um faz o que quiser. Fala. A grande questão que eu vejo é que o Kant ele quer transformar a metafísica em uma ciência de uma quase hard science aí, né? É isso que ele se propõe. No entanto,
Eu acho que tem até porque a crítica da razão pura é posterior à fundamentação da metafísica do estudo. Não. Crítica da razão pura é o primeiro livro do sistema crítico. Aquele, ele ficou, lembra? Ele ficou 11 anos sem publicar nada, fez Crítica da razão pura. Aí que vem todos os outros livros conhecidos que a gente... Né? Porque tem o... Quando você pega a metafísica dos a fundamentação da metafísica dos costumes, especialmente a fundamentação, né, que é mais contraditória nesse sentido, Kant ele lança ali uma ideia que é justamente o imperativo categórico, que é uma lei metafísica, coloca todo o que é moral dele. Metafísica nesse sentido, né? Por ter a priori. Sim. Uma lei metafísica. Ela diz respeito ao quem, não à lei. Mas que viola vários dos princípios que eu vejo ele descrevendo que deveriam ser observados na consolidação da própria metafísica. Porque tem uma carência experimental, tem uma carência de razões, etc. Eu já li vários autores até, mas o principal eu não entendo como é que a filosofia moral de Kant, que ele denomina como parte da metafísica, se ele denominasse como parte apenas do pensar, tudo bem, ele denomina como parte da metafísica, eu vejo que o imperativo categórico não entendo como é que se consolida com a teoria dele sobre a formulação da metafísica. Aí a gente teria que ter uma aula só para tratar disso. Porque isso envolve uma série de detalhes, né, que você está trazendo, mas basicamente, quando ele fala de metafísica, que ele está dentro desse que eu chamo de um mapeamento da subjetividade humana. Ele está simplesmente dizendo, olha, assim como nós temos certos conceitos como unidade, multiplicidade, etc., que são aplicados na física, nós teríamos um princípio moral aplicável à nossa prática, ainda que nós tenhamos impulsos sensíveis que nos fazem agir de outra forma. Mas, em função do horário, para tentar concluir, né, caminhar para a conclusão, então, eu acho que talvez seja interessante pensar nisso que eu falei por último, aqui, pensando nessa caracterização do prático. Todos nós concordamos que uma sociedade democrática com uma Constituição que tem direitos fundamentais, etc., é preferível à sociedade nazista. Se alguém aqui discorda disso, provavelmente não vai ter coragem de se manifestar. Né? Então, alguma coisa que seria própria do ser humano desse ponto de vista, né? Do ponto de vista moral / existencial. Então, quando ele fala, veja, deixa eu subir um pouquinho mais, de achar se não há no conhecimento prático, quando ele fala de conhecimento prático, aqui ele está se referindo a essa dimensão, essa compreensão do ser humano, vamos dizer, essa dimensão do ser humano que não é a dimensão teórica, científica. Dados para determinar o conceito racional transcendente do incondicionado. Vamos dizer, simplificando um pouco, o que ele está dizendo nessa frase? Se nesses demais aspectos da nossa natureza, a gente não tem elementos que nos levem a pensar de uma certa forma no incondicionado, ou seja, em Deus. E desse modo satisfazer o desejo da metafísica de ir além de todos os limites da experiência possível com os nossos conhecimentos a priori, que todavia só são possíveis de um ponto de vista prático, ou seja, não é conhecimento científico, mas é como se ele quisesse dizer assim, olha, se a gente pensar nisso que nós temos em comum, há uma necessidade de pensar o incondicionado, e mais do que isso, há uma necessidade de acreditar nisso, acreditar em algo incondicionado. Né? Daí que ele vai, né? Então, vou só terminar aqui, né? E com tal procedimento, a razão especulativa, ainda que tivesse deixado vazio, nos reservou pelo menos algum espaço para essa extensão. Porque o que ela fez? Aqui está a ilha, né, que ele vai dizer, aqui estão os fenômenos, aqui está o domínio onde a ciência empírica se aplica, mas tem aqui um espaço em volta que ficou vazio. E esse espaço vazio, né, onde é possível alguma extensão, nos é permitido nele, e mesmo exigido, preencher com dados práticos. Preencher com dados práticos significa preencher com elementos que são próprios dessa nossa, né, disso que eu estou chamando de uma outra dimensão do nosso existir.
Isso vai levar ao seguinte resultado. Tá? Então eu vou avançar aqui. Aí ele vai se perguntar, né? Mas que tesouro é esse, pode se perguntar, que contamos deixar à posteridade com essa metafísica purificada pela crítica e, no entanto, foi trazida por isso mesmo a uma situação definitiva. Né? Se deu certo, como aconteceu com a lógica lá atrás, como aconteceu com a matemática e com a física, agora a metafísica está no bom caminho da ciência e ninguém mais tira ela daí. Brinquei já algumas vezes, né? Nada modesto. Enfim, pode-se ter a impressão, no exame apressado, né, de que a utilidade seja negativa, ou seja, não deixar o conhecimento avançar para além da experiência. Mas, ele vai dizer, a primeira utilidade, mas ela logo se torna positiva, quando se percebe que os princípios com que a razão especulativa, ou seja, a razão teórica, se arriscam para além dos seus limites, tem por resultado inevitável, não de fato a ampliação, mas sim, se os observam mais de perto, a contração do uso de nossa razão. Já que eles ameaçam alargar indefinidamente os limites da sensibilidade, quer dizer, que seria pensar, essa realidade é tudo que há, e, portanto, não existe nada além dela. E assim anular o uso prático da razão. Portanto, veja, ao mesmo tempo que ele fundamentou o conhecimento, ele vai estabelecer uma limitação para o conhecimento científico, teórico. Ele está falando, olha, a ciência está no caminho seguro, ela é muito sólida, muito confiável, mas ela só vai até ali. A partir dali já não é a ciência que vai. Eu preciso de outra, vamos dizer, outra perspectiva a partir da nossa constituição enquanto ser humano. Não é mais a ciência. É uma outra coisa. Que outra coisa vai ser essa? Ele vai dizer, eu vou avançar um pouco mais, né? Acho que um pouco do que ele vai dizer aqui, quando ele fala da moral, tem a ver com o que eu estava dizendo ali, né? Tá? Então ele vai falar do conceito, né? Então, imagina que a gente pode pensar a partir dessa nossa dimensão, né, que seria a dimensão prática, o suprassensível, que está além, né? Primeiro ele fala da liberdade, né? Ele gasta mais tempo falando da liberdade justamente porque ela é importante para que de fato, né, faça sentido a gente pensar, né, numa ação humana que não está condicionada pelo mecanismo da natureza. E aí, aqui ele vai estender essa mesma elucidação que ele fez em relação à liberdade, né, da utilidade positiva dos princípios críticos da razão pura, se mostra em relação aos conceitos de Deus e da natureza simples de nossa alma, os quais, em nome da brevidade, tratarei apenas de passagem. Eu também, em nome da brevidade, tratarei apenas de passagem. Eu não posso, portanto, quer dizer, tratarei apenas de passagem agora. Na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, né, de maneira mais detida, no texto em que eu aproximo Kant do Kierkegaard. Né? Então, aí a gente vai realmente focar nessa questão. Eu não posso, portanto, sequer supor Deus, liberdade e imortalidade em nome do uso prático necessário de minha razão, a não ser que tire ao mesmo tempo da razão especulativa, ou seja, da razão científica, a pretensão a percepções extravagantes. Pois, ao tentar atingi-las, a razão teórica, ela tem de servir-se de princípios tais que, por abranger apenas objetos da experiência possível, transformam sempre em fenômeno aquilo que não pode ser objeto da experiência e assim declaram impossível toda extensão prática da razão pura. Quer dizer, seria eu pegar o modo como a gente conhece o mundo empírico e tentar projetar fora dele alguma coisa. Então, por exemplo, pensar Deus como um ser humano, uma figura humana, ou algo do tipo, os deuses, no caso das mitologias. Projetar coisas desse mundo no suprassensível que a gente não conhece. E aí ele diz, essa é a famosa frase, né? Eu tive de suspender o saber, portanto, para dar lugar à fé. Por quê? Porque, como eu estava dizendo há pouco, nós não apenas podemos pensar, como devemos pensar, e mais do que pensar, devemos acreditar, segundo, né, o raciocínio que vai desenvolver em vários
outros momentos da obra, né? Mas acho que deu para entender. Isso seria o mais importante. Estou botando o alarme para não esquecer de terminar. Às vezes eu perco a noção do horário. Enfim. Então, e o dogmatismo da metafísica, ou seja, o preconceito de prosseguir sem uma crítica, né, é a verdadeira fonte de toda descrença, etc, etc. Então, ele está querendo frisar o seguinte: o projeto dele, né, da criação pura, visava tanto fortalecer a ciência de um lado, como de outro lado manter aberto o espaço para a dimensão prática, essa outra dimensão do ser humano, e para a fé. Então, aqui está o ponto a que eu queria chegar, né? Queria chamar a atenção para isso. Isso, especificamente, a gente vai desenvolver melhor na próxima aula, né? A partir do nosso próximo texto, né? Que é um texto que eu escrevi, relacionando o Kant com o Kierkegaard, que aí também vai nos levar para uma etapa seguinte, né? Mas, basicamente, é isso. Agora a gente chegou nessa divisão, aí, né? Nessa fronteira entre razão e fé, né? Como duas coisas que estão contrapostas, e o Kant tentou garantir cada uma no seu espaço, mas ambas garantidas. Ciência de um lado, fé do outro. Certo? Mas em nenhum dos dois casos ele fica no relativismo. As duas são possíveis, as duas são importantes, né? Essa é a ideia. Tá? Então a gente retoma na segunda, né? Essa semana não tem na quarta, né?